Saudações, aqui é o vosso professor de matemática. Hoje vou-vos explicar como resolver uma equação com módulos. Então, temos aqui a sua definição. Na sua definição, temos aqui o módulo de x igual a A. É o equivalente a dizer o seguinte: a partir deste módulo, desta equação modular, nós vamos obter duas equações modulares. A primeira aqui vai ser positiva, a outra vai ser a negativa. Então, a primeira equação será x igual a A. Então, essa equação é a equação positiva, ou a outra equação vai ser negativa. A negativa, há quem pode dizer o seguinte: o primeiro membro vai ser negativo e o segundo vai ser positivo. Há quem pode inverter, dizer que o primeiro membro vai ser positivo e o segundo vai ser negativo. Mas neste caso, eu escolhi o segundo membro negativo. Então, isso não vai mudar nada, certo? Então, teremos x igual a menos a. Então, eu escolhi o segundo membro ser negativo. Mas há quem pode escolher o primeiro membro, né? Nesse caso, este ser negativo e este ser positivo. Isso não vai mudar a sua resolução. Então, escolhi 4 exercícios, de modo que com esses exercícios não tenhamos mais dúvidas ou dificuldades em resolver equações que envolvem módulos. Então, temos aqui o nosso primeiro exercício. Módulo de x menos 5 igual a 9. Então, indo à nossa definição, nós dissemos que o módulo de x igual a é equivalente a dizer x igual a ou x igual a menos a. Mudamos somente no segundo membro. A partir de uma equação modular, obtemos duas equações modulares. Ok? O mesmo vamos fazer com estes exercícios que nós temos aqui. Vão ter que surgir duas equações sem módulo, neste caso, em que a primeira é positiva, toda ela, e a segunda só mudamos no segundo membro. Então, vamos a isso. Teremos aqui, dizendo que é equivalente a dizer x menos 5 igual a 9, que é essa nossa primeira equação que nós temos aqui, sem mudar de sinal, ok? Ou a segunda equação. Qual é a segunda equação? A segunda equação, mantemos o primeiro membro, que é x menos 5, sem mudar de sinal, e mudamos no segundo membro. Então, vai ser igual a menos 9. Resolvendo cada equação, né? Resolveremos esta equação e resolveremos esta equação. Então, podemos fazer isso simultaneamente, sem nenhum problema. Então, teremos equivalente a dizer x igual. Então, temos o 9. Esse 9 está no segundo membro. Como está no segundo membro, mantemos o 9 assim como está. 9. O menos 5, né? Esse menos 5 está no primeiro membro. Então, vamos passar para o segundo. Ao passar, como é negativo, vai ser positivo. Então, vai ser mais 5. Ou vamos na segunda equação. A segunda equação, temos x, né? Vai ser igual a menos 9. O menos 5 que está no primeiro membro vai passar para o segundo. Ao passar para o segundo, vai ser mais 5. Continuando a sua resolução, então, vai ser equivalente à primeira equação, o módulo de x vai ser igual. Então, é só somarmos esses dois números que nós temos aqui. 9 mais 5 igual a 14. Ou vamos também somar esses dois números que nós temos aqui. Mas essa operação é tão simples que não precisamos aqui entrar em detalhes. São matérias da oitava classe. Menos 9 mais 5 vai nos dar menos 4. Então, vamos obter a sua solução, que vai ser o menos 4 e o 14. O exercício já está resolvido corretamente, somente usando a definição que nós temos aqui.
Ok? Vamos para o segundo exercício. Então, o segundo exercício é este, em que envolve o módulo nos dois membros. Então, isso não pode surtir dificuldades, porque vamos resolver da mesma forma como temos na sua definição. Vamos obter duas equações, também vai ser equivalente. A primeira equação toda ela vai ser positiva, menos 1 igual a 3x mais 2. Então, esta é a nossa primeira equação. A segunda equação, então teremos ou, vamos mudar no segundo membro, como nós temos aqui. Então, vamos manter o primeiro, que vai ser x menos 1 vai ser igual a menos, né? Abrimos parênteses. Então, escrevemos lá dentro 3x mais 2, que é o nosso segundo membro. Então, resolvendo a primeira equação, nós iremos obter, passando os termos dependentes. Os termos dependentes são aqueles que têm x, que têm variável. Passamos para o primeiro membro. Então, temos o x, o 3x que está no segundo membro, passando para o primeiro, vai ser negativo. Então, vai ser menos 3x. Então, isso vai ser igual. Os termos independentes são aqueles que não têm x, né? Então, esses ficam no segundo membro. O 2 está no segundo membro, mantemos positivo como está. O menos 1 que está no primeiro membro, passamos para o segundo membro. Ao passar para o segundo membro, ele vai mudar de sinal. De menos 1 vai ser mais 1. Ou, vamos na segunda equação. Então, teremos x, né? Mantemos o x no primeiro membro, sem mudar de sinal. Esse menos que está aqui, significa que está a multiplicar com todos os valores que estão dentro de parênteses. Então, menos vezes 3x vai dar menos 3x. Então, menos 3x passamos para o primeiro membro. Ao passar o menos 3x para o primeiro membro, vamos ter mais 3x. Então, isso é igual a menos 2. De onde vem o menos 2? Levamos menos, multiplicamos com esse 2 aqui. Dá menos 2. Então, ficamos com menos 2. E passamos o menos 1 que está no primeiro membro para o segundo membro. Ao passar o menos 1 para o segundo membro, ficamos com mais 1. Então, isso é equivalente a dizer que x menos 3x dá menos 2x. Igual, depois somamos esses dois números. 2 mais 1 dá 3. Ou, na segunda equação, vamos somar também os termos dependentes. X mais 3x, ficamos com 4x, igual a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Continuando, ficamos com o x. O menos 2, como está multiplicado por x, então ele quando passar para o segundo membro, vai passar a dividir. Então teremos x igual a menos 3 sobre 2. Ou x vai ser igual a menos 1 sobre 4. Simples quanto isso. Então daqui, vamos obter a solução. Teremos o menos 3 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Continuando com os exercícios, temos aqui o terceiro exercício. Então, esse terceiro exercício também é interessante. Antes de nós começarmos a resolver o terceiro exercício, vamos ter que dar uma condição. Porque sabemos que o módulo de um número, o seu resultado sempre é positivo. Então, devemos fazer com que o segundo membro, que é x menos 2, aqui seja positivo. Porque se for negativo, então esta equação não tem solução. Então teremos aqui como condição o segundo membro, que é x menos 2, deve ser maior ou igual a zero. Esta é a condição para que esta equação seja possível a sua resolução. Daqui vamos dizer que o x deve ser maior ou igual o menos 2 que está no primeiro membro, passando para o segundo, ficamos com 2 positivo. Então, esta é a condição para que
a equação modular seja possível de sua resolução. Então, vamos resolver a equação seguindo a sua definição. Então, aqui vai ser equivalente dizer que 3x menos 6 é igual a x menos 2. Mantemos a primeira equação sem mudar de sinal. Ou vamos na segunda equação. Na segunda equação sempre mudamos no segundo membro. Então, manteremos o x, 3x menos 6, igual a menos, abrimos parênteses e colocamos o x menos 2. Continuando, teremos os termos dependentes, que são os termos com variável, passamos para o primeiro membro. Os que não têm variável, passamos para o segundo membro. Então, teremos aqui o 3x. O x que está no segundo membro, quando passa para o primeiro membro, ficamos com menos x. E isso vai ser igual a menos 2, que está no segundo membro. Mantemos assim como está, com o seu sinal. O menos 6, que está no primeiro membro, quando passa para o segundo, ele vai mudar de sinal. Ficamos com mais 6. Ou o 3x está no primeiro membro, 3x. Então, o menos que nós temos aqui no segundo membro está multiplicado por toda esta equação que está dentro de parênteses. Então, menos vezes x dá menos x. Então, menos x, quando passa para o primeiro membro, ele muda de sinal. Ficamos com mais x. Então, aqui isso vai ser igual. O menos e o menos 2 vai dar mais 2. Então, é positivo. E o menos 6 que está no primeiro membro, quando passa para o segundo, vai ser mais 6. Então, isso tudo é equivalente a dizer que 3x menos x é igual a 2x. É igual a isso tudo. Menos 2 mais 6 vai me dar 4. Ou 3x mais x dá 4x. Isso igual 2 mais 6 dá 8. Então, já temos aqui duas equações a serem resolvidas simultaneamente. E vamos obter também duas soluções para cada equação. Então, isso tudo aí vai ser equivalente. Como o 2 está multiplicado por x, quando passar para o segundo membro, vai passar a dividir. Então, teremos x igual a 4 sobre o 2. O 2 estava multiplicando, passou a dividir. Então, isso vamos obter a outra equação. Ou x vai ser igual a 8 dividido por 4. Então, vamos dividir esses valores. Então, isso é equivalente a dizer que x vai ser igual a 2, né? Divisando 4 por 2 dá 2. Ou o x vai ser igual a 2 também. 8 dividido por 4 dá 2. Então, obtendo a solução, vamos ter que verificar essa condição aqui. Para ambos os valores são iguais. Então, vamos obter a condição. O valor que eu encontrei aqui, se eu vier colocar aqui no x, o x vai ser maior ou igual a 2 ou não? Vai ser, porque esse 2 vai ser igual a esse outro 2. Então, é solução da equação. Mas se fosse um número em que é menor que 2, então não seria solução da equação. Então, a solução da equação é 2, somente. Então, é só colocar aqui o 2 e a solução da equação. Indo para o último exercício, antes mesmo de eu resolver, pode parar o vídeo e resolver sozinho este exercício. É um desafio muito interessante. Então, daqui vamos dizer que isso é o mesmo dizer que é equivalente a módulo de x menos 1, né? Então, vamos passar o módulo de esse menos 3, módulo de 3x menos 2, todo ele para o segundo membro. Então, isso vai ser igual a 2. O 2 está no segundo membro, mantemos assim como está. Então, aquele todo módulo que nós temos
a separar o primeiro modo, passamos para o segundo membro. Então, vai ser mais, porque aqui é menos, então vai ser mais módulo de 3x menos 2, assim. Então, daqui isso vai ser equivalente. Então, a equação que deve ser resolvida agora é esta aqui, né? Esta é a segunda equação. Porque esta primeira, assim como está, podemos ser um pouco difícil por causa desse segundo módulo que nós temos aqui. Então, por isso passamos esse segundo módulo para o segundo membro. Então, daqui vamos dizer que isso vai ser x menos 1, que é a definição da equação. Se eu mudar de sinal, vai ser igual a 2 mais 3x menos 2. Ok? Ou vamos para a segunda equação. Na segunda equação, mudamos de sinal no segundo membro. Então, teremos x menos 1 é igual a menos. Então, colocamos todo o conteúdo lá dentro de parênteses, que é 2 mais 3x menos 2. Assim, fechamos parênteses. Então, isso vai ser equivalente a dizer, antes de mais nada, vamos simplificar os termos simétricos. Esse 2 é simétrico desse menos 2. Então, simplificamos. Simplificamos o 2 com o menos 2, ok? Então, ficamos com x. Passamos o 3x, que está no segundo membro, para o primeiro. Ficamos com menos 3x é igual. Então, aqui, o 2 menos 2, simplificamos. Então, passamos o menos 1 para o segundo membro. Ficamos com mais 1. Ou, também vamos simplificar o 2 com o menos 2. Então, ficamos com x, o menos que nós temos aqui, multiplicamos com esse 3x, ficamos com menos 3x. E passamos para o primeiro membro, ficamos com mais 3x. É igual a 1 positivo. O menos 1 que nós temos aqui, quando passa para o segundo membro, fica positivo. Então, isso vai ser equivalente a dizer x menos 3x, ficamos com menos 2x igual a 1. Ou a segunda equação, x mais 3x, ficamos com 4x igual a 1. Daqui vamos dizer que tudo é equivalente a dizer que x é igual a menos 1 sobre 2. Ou x igual a 1 sobre 4. Daqui obteremos a sua solução, que é mesmo dizer que a solução é igual a menos 2 sobre 1 sobre, menos 1 sobre 2 e 1 sobre 4. Então, são esses 4 exercícios. Com esses 4 exercícios, vão fazer todos os exercícios